Bom dia a todos. Para começar, vamos falar sobre o projeto, que falam que é neutro, mas a Escola Sem Partido não é um projeto neutro, de fato. A Escola Sem Partido ela é a favor do ensino igualitário democrático para formar alunos livres da indução doutrinária e alunos livres para pensar. O tema fala, escola a favor de quem e contra quem. Para começar, o professor é aquele que passa o conhecimento e ensina a pensar. O doutrinador é aquele que tem, por caráter ou por objetivo, de induzir aos outros a pensar como ele. Há uma diferença enorme entre professor e doutrinador. A escola a favor de quem? Ela é a favor da liberdade do aluno, por si mesmo chegar às suas próprias ideologias sem indução doutrinária de má fé e contra a doutrinação política e ideológica nas escolas. O projeto, a Escola Sem Partido é um projeto que visa, por fim, a doutrinação política e ideológica dos alunos, visto que muitos professores se valem da função para a prática de má fé. Um professor utilizar a sua função para doutrinar ou induzir um aluno a ter uma corrente ideológica e partidária dele, isso é imoral. Isso não é papel de professor. Ele passa conhecimento, ele passa a educação, ele ensina todas as correntes políticas e ideológicas da atualidade, dando ao aluno liberdade para ele analisar e pensar e chegar às suas próprias conclusões. Esse projeto Escola Sem Partido, e eu não vou florear, ele tem uma visão de desesquerdizar a educação desse país. Essa é a função dele. A educação, ela nada tem a ver com esquerdização. Isso é muito claro, é fundamental dizer isso. Entendeu? Nós queremos sim uma escola livre, educadores livres para ensinar e não doutrinar, não é fazer cabeça de aluno ou tentar induzir. Quando o aluno, que eu já vi muitos aqui, tem até colegas que já passaram por isso, nas suas escolas, quando discorda da ideologia do professor, ele é rechaçado e o professor inibe ele. E outra coisa, o professor, ele é funcionário público. Ele deve ser fiscalizado sim. É o princípio da transparência pública. O professor, caso ele esteja fazendo algo errado, deve ser filmado e denunciado sim. Não está acima da lei e nem acima da ética. Muito obrigado. Por favor, Charlot Ferrisson. A Charlot vai usar a palavra, depois a Amanda Cristiane César Segura. Por favor, professora. Boa tarde, meu nome é Charlot. Eu vou falar aqui não em nome de movimento, nem de partido e nem de ideologia política. Eu vou falar como mãe. E como mãe, eu vou dizer para vocês que eu não estou satisfeita com a educação em todos os sentidos. Realmente ela não tem nenhum investimento, não tem estrutura, não tem nada. E as discussões nas escolas estão muito mais politizadas para um lado ou para o outro, mas a verdadeira questão da criança ser alfabetizada não é. Porque eu fui fiscal de prova e eu vi em alguns colégios que em algumas salas professores ensinavam e outras não. Por exemplo, eu apliquei uma prova num CIEP, em que uma turma de 4ª série tinha crianças que não sabiam escrever o nome e a outra sabia. Me pergunto, é essa educação como mãe eu quero? Não, não é isso que eu quero. Agora, falar do colorido é verdade, mas para falar do colorido tem que ter amor, não tem que ter lado. Porque eu ensinei meus filhos a amar os negros, porque a minha filha é namorada de um negro, por amor e não por ideologia. Eu ensinei os meus filhos a estudar num colégio particular ou no público, para eles perceberem a diferença. Porque realmente na educação pública já começa dentro da universidade já não ensinando nada, sem estrutura nenhuma. Agora, saber ensinar uma criança a ler e escrever, o Estado não ensina. Mas ensinar política, de lado, ele quer ensinar, eu como mãe eu não quero. Eu como mãe, eu não quero
o Estado dentro da minha casa dizendo como é que vai ser o meu filho ou não. Porque senão eu prefiro arrumar o meu cantinho, uma outra escola, um outro país para que meu filho estude. Agora, eu sou de direita, sim. Sou filha da esquerda, sindicalista da UFRJ. Meu pai foi superintendente da UFRJ na época do Horácio, quem é antigo conhece. Fundou o sindicato da Sintoferge, é essa que está falando aqui. Então eu conheço esquerda como ninguém e sei que há doutrinação, sim. E o que eu quero para as crianças de hoje e para os jovens e para os adultos que estão na universidade é que aprenda de tudo. Não um lado, não o outro, mas o tudo, porque o básico não tem. Se vocês falarem assim, a Charlotte tem erro de português, claro, eu não tive uma boa educação. Porque tem professores que não sabem escrever, porque tem professores que não sabem falar. Porque tem professores que vão para a sala de aula ficar no WhatsApp. Aí eu sou obrigada a gastar todo o meu salário pagando colégio particular para que o meu aluno, meu filho, tenha educação. Então eu acho que a discussão aqui, numa neutralidade, não é questão de direita nem esquerda, mas de educação de verdade, que é isso que esse Brasil não tem. Cabe a minha palavra. O senhor Rogério Luiz, por favor, Rogério. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, sou morador da Ilha do Governador, eu tenho 47 anos. Sou formado em administração de empresas em 1997. E é a primeira vez que eu participo aqui desse plenário. Parabéns a todos que estão participando. E eu entendo que é muito importante, independente de qualquer que seja a opinião, essa plenária está repleta de pessoas. Porque qualquer projeto nesse sentido, presidente da mesa e demais participantes da plenária, porque traz a gente uma reflexão, a reflexão de que a educação precisa ser repensada. E aqui eu não estou defendendo, pelo menos nesse momento, eu não estou defendendo A ou B, eu estou defendendo aqui a questão dos professores. E quem é que não ama aqui os seus professores? Quem é que está defendendo? Quem é que está defendendo os professores? Levanta a mão comigo aqui, ó. Quem está defendendo os professores? Eu estou defendendo os professores. E todos os professores que falaram aqui são importantes, merecem a sua participação, merecem a sua colocação. Mas o professor, ele não é um Deus. O que está se defendendo aqui, me corrija se eu estiver errado, o que está se defendendo aqui é uma limitação para que excessos não ocorram. Excessos, porque o professor ele não pode ser ilimitado em fazer aquilo que ele quer ou deixe de querer para os seus alunos. E eu entendo que esse projeto, ele traz a essa discussão que é fundamental de repensar a educação, o papel do professor dentro da sala de aula. E se falou muito aqui, né, se falou de pluralidade, se falou a respeito de colorir, e os nossos entendimentos são coloridos, graças a Deus e graças aos nossos professores, mas, contudo, nós não podemos abrir, eu entendo assim, nós não podemos abrir o espaço ilimitado para que o professor faça o que ele quer em relação à sua ideologia, em relação àquilo que ele quer fazer para os seus alunos. O que o projeto de lei, ele diz,
O que o projeto de lei, ele nos coloca, é essa reflexão, é essa limitação, que, vamos ser coerentes, a limitação é inerente à nossa sociedade. Conclua, por favor. Nós temos, obrigado, eu vou tentar concluir aqui rápido, mas a nossa sociedade nos limita, e graças a Deus, pela Constituição e pelas leis. E é isso que está se tratando aí o projeto de lei. Me corrija se eu estou enganado, mas aqui ninguém está criminalizando o professor. Aqui está possibilitando a sociedade se defender dos excessos do professor. Excessos esses que não são controláveis pela família, pelos seus pais e por ele mesmo. O próprio aluno, ele se sente indefeso em fazer aquilo que ele não concorda com aquilo que está sendo indicado para ele, seja ele de direita ou seja de esquerda. Conclua, por favor, Não Luiz. se trata de ser esquerda ou de direita. Se trata da gente trazer, só concluindo, se trata da gente trazer ao debate e limitar os excessos daqueles que estão dentro da sala de aula. Professora Lúcia, por Muito favor. obrigado. Obrigado, Uma Luiz. boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu primeiramente tinha preparado algo para falar, mas devido ao que aconteceu com o meu colega, eu tenho que vir me manifestar, porque parece que aqui o contraditório, parece que não pode contraditório. Ah, não, porque apologia ao nazismo. Apologia ao nazismo devido a quê? A um bigode. Pode ser o bigode. Pode ser o... Oi? Símbolo? O conjunto da obra? Minha senhora, agora quem é você? Não, tudo bem. Meu quem é amigo, você? Não, eu bigode gostaria de não. saber. Cruz de ferro, ele está fantasiado de Adolf Hitler. Uma pessoa fantasiada de Adolf Hitler não pode ter o direito de falar no Parlamento Nazista. Democrático. Não tem direito. Quem é a de falar esquerda? No Parlamento Democrático. Quem é a esquerda nessa casa? Tirar, apoia. Vamos retomar aqui esse debate. Acho que é importante a manifestação democrática e a defesa da democracia acima de tudo. O contraditório e o direito à liberdade de expressão está sendo respeitado nessa casa, tanto que o senhor está com a palavra. Eu vou voltar a palavra ao senhor. Obrigado, presidente. É triste ver que certas pessoas aqui não respeitam a questão da fala alheia. Voltando à minha linha de pensamento, eu acho engraçado que as pessoas aqui, tudo bem, né? Falou que meu colega apoia o nazismo. Mas engraçado que eu não vejo problema nenhum, tantas pessoas aqui apoiando um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Eu não vejo um se revoltar quando se falam dos milhares mortos por Stalin, nos gulags. Vocês nunca se revoltam. É como é impressionante essa vida, não é? É só isso que eu gostaria de falar. Vocês são uma vergonha porque vocês não sabem a própria história do movimento de vocês. Não falarei de projeto hoje não, porque hoje, sinceramente, hoje sinceramente, perdeu a questão da discussão. Eu, sinceramente, quando o senhor vereador Carlos Bolsonaro chegar e botar pessoas sérias aqui dentro para podermos debater o projeto seriamente, eu virei com o maior prazer e debateremos. Muito obrigado. Agora, Luiz Eduardo Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, integrantes da mesa. Eu vim para cá com a cabeça vazia porque eu não queria ser doutrinado. Então é bom chegar aqui dentro e ouvir o que se falou para a gente poder ter o que falar. Saúde e educação para cidadãos de segunda classe. Eu não conheço nenhum cidadão de segunda classe, nem de primeira, eu conheço cidadãos. Durante o regime militar, a educação pública era para todos e formavam todos, independente da sua condição social.
A saúde para todos, a saúde era para todos e todos eram atendidos de igual forma. Ninguém morria nos hospitais porque tomou injeção de Coca-Cola, café com leite ou o que for, nem nas filas dos hospitais. O INPS funcionava. E aquele que me contradizer deve voltar ao passado. A partir do momento em que a esquerda entrou no poder, tudo é feito em prol do capital. Capital esse que eles mesmos combatem. Ou seja, é a falácia da esquerda. A greve hoje, a instituição greve hoje, né, que todos fazem, é o meio de criminalizar a sociedade, porque quem perde é o trabalhador que precisa ir chegar ao trabalho, mas não pode. É o trabalhador que precisa pagar a conta e não pode. Essas ideologias da esquerda é que ajudam a transformar essa sociedade, que ajudaram a transformar essa sociedade com todos os problemas que os senhores hoje querem debater, como a partidarização das escolas. Eu fui educado, ensinado em escola pública, educado dentro da minha casa, mas eu fui ensinado em escola pública. Pessoas que estudaram comigo hoje são políticos, artistas, grandes desportistas. Eu sou ex-empresário e eu não vi nada demais numa escola neutra. Aliás, eu só vejo coisas positivas, porque escola partidarizada ensina isso. Olha, o comunismo é muito bom. O nazismo só tem canalha. Mas nazismo e comunismo são duas vertentes da mesma ideologia. A ideologia que assassina 152 milhões de pessoas. Que assassina 152 milhões de pessoas. A história está aí. A história não pode prever o futuro, não pode educar o futuro. A história só deve se ater à construção da humanidade no passado. Se ela quiser fazer o futuro, não é história, é outra coisa, mas não poderá ser chamada de história. Tá? Pobres, todos nós somos, porque nascemos assim. Não é o dinheiro não é seu, é do seu pai, é da sua mãe. Eu nasci pobre, filho de uma empregada doméstica, morei no Morro de São Carlos, sou vizinho do nobre vereador, moro na Tijuca, frequento muito o Shopping Tijuca, sou capitalista e é através do capital que eu me visto. Caso contrário, vocês todos e eu também estaríamos pelados na rua. Vamos deixar de ser hipócritas, porque a hipocrisia é que destruiu a Alemanha, a hipocrisia é que destruiu a Rússia. Vamos olhar a cara da gente como ela realmente é. Ou somos hipócritas, ou somos verdadeiros. A educação não é lugar de doutrinação, a educação é formação do cidadão para poder sobreviver na sociedade. Nada mais temos aqui no nosso mundo do que uma alusão antigamente, quando éramos homens, macacos, o que for. 3 minutos. Tá ok? Nós não permitiremos que os nossos alunos sejam doutrinados. A escola só deve se ater a ensinar o básico. A educação, quem dá somos nós, os pais. Caso contrário, tiraremos nossos filhos da escola e os educaremos dentro de casa. É assim que é feito.